Olá, meus queridos! Hoje vamos falar do filo Plateumintes ou Plateumintos, né? Primeira coisa, eumintes, eu minto, eu não minto não, só falo a verdade, mas na biologia, euminte quer dizer verme. Verme é o quê? É todo aquele animal, todo aquele ser vivo que tem um corpo mais alongado, mais afilado, só que o plati quer dizer achatado. Já já vamos desvendar o porquê dessa definição. Relembrando, todo plateuminto tem como característica ser um animal triblástico. Olha, triblástico é um fator evolutivo, porque vimos porífera e quinidária, que são animais diblásticos. Tri lembra 3. Então, o que é esse animal triblástico? Ele vai ter ectoderme, ele vai ter endoderme, que já existiam no quinidário, e surge a mesoderme. Meso quer dizer meio. Então, ele vai ter 3 folhetos germinativos, 3 folhetos embrionários, 3 tecidos, ectoderme, mesoderme e endoderme. É o primeiro animal a pertencer ao grupo Eumetazoa, sendo triblástico. Uai, mas o quinidário também não é Eumetazoa? É, mas ele é diblástico. Então eu falo, o primeiro animal triblástico é pertencente ao filo dos plateumintos. Todo animal que é triblástico também vai poder ser classificado quanto uma simetria. Só que agora mudou um pouco. Mudou por quê? Porque a simetria nesse animal, eu consigo sempre diferenciar 2 lados, 2 regiões. Eu tenho região ventral, região dorsal, lado direito, lado esquerdo. Eu tenho inferior e superior. Então, todo animal que eu consigo evidenciar 2 lados, 2 regiões, eu o classifico como animal bilatério. Ou seja, é um animal que tem simetria bilateral. E aqui surge a primeira vez o órgão. Então, o plateuminto foi o primeiro animal a desenvolver órgão. Isso não quer dizer que ele tem todos, mas quer dizer quando eu questiono qual o primeiro animal a ter órgão? Plateuminto. Apareceu o órgão a primeira vez nesse animal. Todo animal que é triblástico, que é bilatério, que está lá em Eumetazoa com a presença da primeira vez de órgão, eles ficaram observando o desenvolvimento e detectaram que todo animal que é triblástico, ele tem a capacidade de formar uma cavidade no corpo. Então, num processo evolutivo, ter essa cavidade lá na frente vai armazenar alguns fluidos corporais. E eles viram que uma cavidade que surge é denominada de celoma. Então, foram comparando os animais triblásticos e viram que somente os triblásticos podem ser classificados quanto ao celoma. E que quanto ao celoma, ele pode ser acelomado, pseudocelomado ou celomado. E que o plateuminto é um animal acelomado. O que é isso? Ele tem 3 tecidos, porém ainda não apresenta uma cavidade na mesoderme. Por que mesoderme? Porque qual é a definição de celoma? É toda a cavidade totalmente, grave isso aí, revestida pela mesoderme. E o plateuminto não tem, e por não ter, o A diante de uma palavra irá negar. O que justifica o nome do filo plati, achatado, eumintes, verme. Então, nós falamos assim, todo plateuminto é um verme achatado. Mas, como ele é bilatério, tem 2 regiões, dorsal e ventral, a gente fala achatado dorso-ventralmente.
Então é como se eu pegasse verme cilíndrico e apertasse, amassasse e ele iria achatar. Dentro desse filo, nós vamos ter aqueles que parasitam, vamos ter aquele animal de vida livre. Todas as vezes que eu falar animal de vida livre, é aquele que está no ambiente, retira recursos do meio, está lá de boa, está na dele, faz parte do ecossistema, mas ele não está atrapalhando ninguém, ele não causa prejuízo a ninguém. E todas as vezes que eu falar parasita, ligue o seu alerta e epa, vem doença por aí, porque não tem parasita bom. Parasita é aquele que vive à custa do outro, então ele vai tirar do outro o que ele precisa, esse outro, que é o hospedeiro, ficará prejudicado. Mas o plateuminto, por ter apresentado órgão, isso foi capaz de definir melhor a sua fisiologia. O que é a fisiologia? A fisiologia é quando a gente quer analisar o funcionamento. Ah tá, surgiu o órgão, mas e daí? Contribuiu para quê? Melhorou o quê? Então, nós já conseguimos entender aqui que ele não tem o celoma, mas ele teve órgão. Mas ele teve todos? Eu já disse que não. Então, em relação à nossa fisiologia, se eu pegar o ser humano, né? Eu, ser humano, você, ser humaninho, né? O que nós vamos ter? Olha, a gente fala de circulatório, a gente fala de respiratório, a gente fala de digestório, a gente fala de excretor, a gente fala de reprodutor, a gente fala de hormônio e por aí vai. O que é possível comparar evolutivamente esse animal em relação à sua fisiologia? Primeira coisa, o plateuminto não possui sistemas circulatório e respiratório. Isso quer dizer que ele não respira? Claro que não, né, gente? Se o animal vive, todo animal nós já vimos que é heterótrofo, ele tem que definir essa respiração dele. Quando eu digo que ele não possui sistema respiratório nem circulatório, eu quero que você entenda que ele não tem estrutura especializada para isso. Mas ele realiza? Sim. Como é que ele faz, então, para realizar as trocas gasosas para o processo circulatório? Superfície do corpo. Então, eu falo assim, olha, o plateuminto, ele não tem sistema circulatório e nem respiratório, mas realiza trocas pela superfície corpórea, pela superfície do corpo. Fechou, arrasou. Surgiu nele a boca. O plateuminto surge pela primeira vez o órgão boca. E ele não tem ânus. Epa, que coisa esquisita. É isso mesmo, por onde entra, sai. Mas pelo fato dele ter boca, isso já define para a gente o início da formação do sistema digestório. E ele também apresentou uma faringe, só que a faringe dele, a gente fala que é protrátil. O que é isso? Tem lá o plateuminto, tem a boca do animal, a faringe está lá no corpo. Todas as vezes que o animal quer se alimentar, fique ligado aqui, ó, ele projeta a sua faringe, juntamente lá na boca é liberada enzima, começa a digerir o nutriente e ele vai absorver. Feito isso, a faringe é protrátil e retrátil. Por ter boca, por ter faringe, por ter intestino, que são órgãos do sistema digestório, nós já podemos dizer que ele tem o sistema digestório. Porém, ele é incompleto. Fique atento. Outra atenção que você deve ter. Todas as vezes que nós falarmos em reino animal de sistema digestório incompleto, você vai logo lembrar, tem boca, mas não tem ânus. Tem boca, mas não tem ânus. Pronto. Não importa se ele tem faringe, se ele tem intestino, não importa se ele tem pâncreas, se ele tem... Não importa. Se ele tiver apenas uma abertura desse digestório, eu classifico como incompleto. Então, mas é evoluído? Sim, porque já apresentou órgão, já tem mais de um órgão formando sistema, então já está mais evoluído. Não tem todos, mas já tem.
Além do circulatório ele não apresentar, mas ele realizar a sua fisiologia de respiratório, de digestório, surgiu aqui um sistema nervoso. Aí você vai falar assim, o que é isso, gente? Um verme tem sistema nervoso? Ele tem. Daqui a pouco você vai ver os tiques nervosos que dá aí, né? Então, o verme tem sistema nervoso? Tem. E tem por quê? Porque na sua evolução houve uma maior cefalização. A partir daí, o sistema nervoso dele foi caracterizado. Ele não tem cérebro igual o meu, lógico, né? É um verme, nós estamos falando de um animal, mas que está evoluindo. Então definiu-se, quando a gente foi lá observar, abrir o animal, ver dentro dele, biologia tem dessas coisas, uns falam que são loucos, mas não, a gente consegue identificar. O que a gente observou? Como houve uma maior cefalização, ele não tem olho verdadeiro. Ele vai ter uma estrutura que é semelhante a um olho. Ele vai formar a imagem igual a gente forma? Não, mas já começou a ter percepção. E isso era traduzido em duas estruturas chamadas de gânglios. Por isso o sistema nervoso é do tipo ganglionar ventral. Olha aqui que você tem que prestar atenção. De plateuminto, nematoda, molusco, anelídeo. Veja bem, a maioria tem sistema nervoso ganglionar ventral. O que isso significa? Gânglios tem 2. De cada gânglio vão partir cordões nervosos, então tem 2 gânglios, cordões, e eles comunicam, que é a forma de transmitir esse impulso. Então, olha, o plateuminto, um vermezinho, já começa a ter organização do sistema nervoso. E, grava isso aí. Sistema nervoso ganglionar ventral. Ventral por quê? Você deve estar se perguntando, de onde vem esse ventral aí? Eu não falei que é um animal bilatério? Eu não falei que a gente consegue ter 2 lados, 2 regiões? Então, ventral, você vai pensar, então mais frente. Ventral, dorsal. É para já posicionar, porque agora a gente está falando de um animal que tem 2 lados, 2 regiões. Fora o seu digestório nervoso, ele também evoluiu para o seu sistema excretor. Aqui, gente, você vai ter algumas palavrinhas aí que a biologia adora. Sistema excretor, você vai achar assim, protonefrídeo, célula-flama, solenocitocélula, fique ligado, terminou em cito, pode saber que é um tipo de célula que vem para você. Célula-flama, solenócito, protonefrídeo são todas estruturas que estão relacionadas ao excretor. Para que o animal precisa excretar? Porque ele agora já está formando os fluidos corporais, ele tem que manter uma regulação, que a gente fala de osmorregulação. Ele tem que manter o seu equilíbrio interno para que tudo isso que a gente relatou aqui, funcione. Então, na verdade, quando eu falo circulatório, respiratório, digestório, nervoso, excretor, nós estamos trabalhando com uma fisiologia do animal. Então, como ele é o primitivo, ele é o primeiro a ter órgão, o sistema nervoso dele ainda está no processo de construção, mas isso não quer dizer que ele não tem. E esses cordões nervosos que eu falei vão estender todo o corpo do animal. Isso ajuda o quê? Lá na pontinha deles tem a abertura do excretor. Então vai coletando toda a excreta para que o animal possa eliminar e manter o equilíbrio interno. Então, todo o plateuminto, numa composição de fisiologia básica, ele vai apresentar lá especialidade para digestório, para nervoso, para excretor. Ele não tem especialidade para respiratório e circulatório, mas ele faz esse processo. Claro, ele também vai ter reprodutor, sim, mas o reprodutor nós vamos abordar dentro das classes. Por quê? Porque, na verdade, dentro do filo, então, reino Animalia ou Animalia, filo Plateumintes, classes, vamos avançar em mais um táxon dentro de reino animal.
Eu disse, tem animal de vida livre, tem animal parasita e falei, fica ligado, vem doença por aí. E agora nós vamos falar dessas classes um pouquinho. Uma classe que tem é a turbelária. Já já eu te apresento. Outra classe é a cestoda. Todo mundo aí. E outra classe é a trematoda. Treme todo aí, tá? Então veja bem, plateuminto tem 3 classes: turbelária, cestoda, trematoda. O que nós vamos agora aqui entender é o que difere uma da outra. O que vai caracterizando, porque cada um tem a sua particularidade, que se fosse tudo igual a gente não ia separar em classes. Então, por quê? Por ser um animal um pouquinho mais evoluído, ele vai tendo as suas diferenças anatômicas, fisiológicas, ele tem uma composição básica, mas muda um pouquinho a anatomia desse animal, como eu vejo esse animal. Então vamos lá. Na classe turbelária, quem melhor representa, e posso dizer que hoje você vai ver somente aí falando de planária. A planária é um tipo de plateuminto que a gente fala assim, vida livre. O que é isso? Tá de boa na dela, não perturba ninguém, né? Eu encontro planária em água doce, algumas já estão conseguindo alcançar um pouquinho o ambiente terrestre úmido, mas ela gosta do ambiente aquático. Então ela é de vida livre. O que ela precisa, ela retira do meio, não prejudica ninguém. Mas por que então que ela está ali? Porque foi nesse tipo de plateuminto que a gente evidenciou a característica dela ter ocelo ou oocelo e aurícula. Por ser um plateuminto de vida livre, é mais fácil a gente observar esse animal. Por quê? Porque numa água de chuva eu posso achar uma planária, né? Não sei de onde vem, poçou ali, posso ter. Primeiro, o ocelo não é olho verdadeiro, mas é uma estrutura que permite à planária detectar luminosidade. Se ela é de vida livre, isso é importante, esse ocelo, para o animal. Aurícula. Então, vou fazer aqui, viu, gente? Não vale rir do meu desenho, é só para que você possa entender. Então, isso aqui é o ocelo. Alguns escrevem ocelo, não tem nada de errado na biologia, não. Ela gosta de variar. E a aurícula? A aurícula tem uns fala, parece umas orelhinhas, são projeções laterais. E é importante para o animal detectar substância química do meio. Então, eu falo assim, ó, o ocelo é uma célula, né, um grupamento de células fotorreceptora, fotoluz. Então, é sensível à luz, permite ao animal perceber luminosidade. A aurícula não tem nada a ver com audição. A aurícula só ganhou esse nome, né, que a aurícula tem a ver aí, por projeção lateral, mas que permite ao animal detectar substância química do meio. Então, é um conjunto de células diferenciada nessa região, por isso ganhou o nome de aurícula, que é quimiorreceptora. Isso é importante para o animal? Sim, porque se ele é de vida livre, ele tem que saber onde é bom para ele, né? A planária que tem vida livre, que tem agora essa maior cefalização, estruturas especializadas, ela também tem capacidade de reproduzir. A planária é um animal hermafrodita. Mas mesmo sendo, o que é mesmo hermafrodita? É aquele que produz os 2 tipos de gametas. Mas mesmo sendo hermafrodita, faz bubiça, faz troca de gameta. Então, se você vê uma planária coladinha na outra, deixa o bichinho lá, coitado. Ele está sendo feliz, ele está transmitindo lá o gameta. Mas qual gameta? Eles trocam gameta masculino. Então, o masculino de uma planária passa para outra, para que ambas sejam fecundadas. Então, é hermafrodita, produz os 2 tipos de gametas e ocorre fecundação cruzada. Por que cruzada se o animal é hermafrodita? O que é mesmo a fecundação cruzada? É aquela que tem troca de gameta. O masculino de uma planária passa para outra,
para que o masculino de uma fecunde o feminino da outra, sempre aumentando variabilidade. Como eu disse, olha, ela troca gameta, eu não falei que ela libera no meio, se trocou, além de cruzada, ela é interna. Então, a planária é um animal hermafrodita que realiza a fecundação cruzada e interna. Então, lá dentro a fecundação ocorreu, formou o ovo é liberado no ambiente, eclode e dá origem a novas planarinhas. Olha o que eu disse, o ovo é liberado, falei de larva aqui, pessoal, nem citei o nome. O ovo é liberado no ambiente, o ovo eclode e sai nova planária. Então, nós falamos que o desenvolvimento é direto. O que é desenvolvimento direto? Não vai aparecer larva. Do ovo sai o jovem. Você também é assim? Pensa lá. Ninguém nasce ovo. Já sai o indivíduo recém-nascido. O que falta para esse indivíduo? Crescer e atingir maturidade sexual. Todas as vezes que a gente falar de desenvolvimento direto, não tem larva. A gente fala, nasce o jovem, e o jovem vai transformar em adulto. E nessa transformação, o que é determinante? Crescimento e maturidade sexual. Por que isso? Para dar continuidade àquela espécie, ok?